Olá pessoal, continuando nossa aula de bioestatística, o tema de hoje é regressão linear simples, tá? Tem outras, mas vamos ficar só na simples. Olha lá, ó, regressão linear, quer dizer que eu vou regredir, eu vou pegar os dados, que pode ter várias formas, e regredir de uma forma linear, ou seja, seguir uma equação linear. Nossa, professor, equação linear? O que é isso? Calma que a gente vai ver com detalhes e é bem simples, tá? Não precisa ter segredo. Vou usar um exemplo. O exemplo 1. Tempo em minutos da quantidade de procaína hidrolisada em mol por litro no plasma sanguíneo. Ou seja, procaína, ele é um anestésico utilizado. Então, isso aqui foi uma pesquisa vendo que em minutos, né, mediu em 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15 minutos, qual a concentração de procaína que foi hidrolisada no plasma sanguíneo, ou seja, quanto dele que foi quebrado, para saber qual o tempo de ação desse anestésico. Se eu pegar esses dados e plotar num gráfico, ficaria nessa forma, com os pontinhos, tá vendo? Então, a gente tem o tempo, lembrando, tempo é uma variável independente, ela não depende de ninguém. Então, eixo X, eixo das abscissas. Já a concentração hidrolisada, ela é dependente do tempo, porque conforme varia o tempo, ele vai quebrando mais, vai tendo maior hidrólise. Então, eixo Y, eixo das ordenadas. Colocando o pontinho de 2 minutos, 3 minutos, até lá o de 15 minutos, a gente tem essa sequência aqui. E se eu traçar uma reta, dá para perceber, se eu traço uma reta, é praticamente linear a distribuição dos pontos. Um ou outro que sai um pouquinho dessa reta, certo? Então, a intenção da regressão linear é pegar esses pontos que você estudou e traçar uma reta através de uma equação de reta. E a partir disso, eu posso pegar, por exemplo, em 4 minutos, qual foi a concentração hidrolisada? Em 9 minutos, qual foi a concentração? Em 20 minutos, qual foi a concentração? Entenderam? Então, com a equação, que eu vou ter o x sobrando, qualquer valor de x, eu consigo encontrar o valor de y. Quer ver só? Então, a gente vê que a variável y, ela é dependente da variável x, tá bom? Consequentemente, essa dependência vai ser analisada por uma equação de reta. Vamos ver aqui. A equação de reta é essa aqui simples, lá que estudou no ensino médio. Y, ou f de x, é igual a mais bx. Eu tenho uma variável. Então, a gente vai encontrar o valor de A e o valor de B, e você tem uma equação. Lembrando que o meu B, aquele valor que está com a variável x, ele é o coeficiente angular. Ou seja, quando você tem uma reta, qual ângulo é formado entre a reta e o eixo x? Tá bom? Esse é o coeficiente angular, que é dado por essa equação. Então, você já conhece o símbolo de somatório, x, y. Então, aqui eu quero somatório de x vezes y. Então, tem que multiplicar o valor de x pelo valor de y. Somo todos e coloco aqui. Somatório de x vezes o somatório de y sobre n, o número de unidades amostradas, sobre o somatório de x ao quadrado menos somatório de x elevado ao quadrado. Olha a diferença. Aqui você pega o x eleva ao quadrado e soma tudo. Aqui você soma todos os x e depois você eleva ao quadrado, dividido por n. Já o coeficiente linear, ele vai ser o ponto da reta que passa pelo eixo y, tudo bem? Ele vai ser dado pela média do valor de y, dos valores de y, menos b, né, o coeficiente angular, a média do valor de x, tudo bem? Essa aqui é só a equação. Vamos ver como que funciona. Olha aqui o exemplo que a gente estava dando. Aqui eu tenho tempo e aqui a hidrólise, concentração hidrolisada. Somatório do meu tempo, 69. Somatório da concentração hidrolisada, 141,2. Ou seja, só somei tudo. Lembra que o que eu tenho que ter é x vezes y. Então, qual é o meu valor de x? 2. Valor de y, 3,5. 2 vezes 3,5, 7. 3 vezes 5,7, 17,1. Então, essa outra coluna que eu coloquei aqui é multiplicar o valor de x pelo y. Tudo bem? E depois, no final, você faz um somatório, ou seja, soma todos os valores encontrados. Na equação, a gente também tem x ao quadrado, lembra? Então, ó, x é aqui o tempo. Então, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25.
Você acha todos os valores ao quadrado e depois soma todos. Tendo tudo isso aqui, dá para resolver a equação. O que falta? Achar a média de x e a média de y. Lembra, a média de x é o somatório, você soma todos os x e divide pelo número de unidades. Quantas unidades nós temos aqui? Qual é o meu valor de n? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho 8 pontos analisados. Então, 69 dividido por 8, 8,625. Mesma coisa na média de y. Tenho somatório, então faço 141,2 dividido por 8, dá 17,65. Tendo a coluna x, y, x ao quadrado e as médias, só jogar esses valores nas equações que a gente acha tudo. Então, a primeira equação, o coeficiente angular. Por que o b primeiro? Porque na equação do a eu preciso do b. Olha aqui. Então, vamos substituir os valores. Somatório de x vezes y. Aqui, ó, meu somatório de x vezes y. 1589,2. Substitui. Somatório de x, 69, vezes somatório de y, 141,2. Dividido por n, 8. Lembra? Primeiro multiplica, depois divide por 8. E aqui embaixo, somatório de x ao quadrado, 767 menos. Somatório de x, 69, eleva ao quadrado, dividido por n, que é 8. Tudo bem? Se você resolver isso aqui, a gente vai ter um valor de 2,16. Tudo bem? Então, esse valor aqui, nosso coeficiente angular é 2,16. Agora, a gente pode fazer o coeficiente linear. Lembrando que o coeficiente linear é igual a média de y menos o coeficiente angular, 2,16, vezes a média de x, certo? Então, você tem aqui, ó, a média de y menos b vezes média de x. Esse valor aqui dá menos 0,98. Ou seja, o que significa? Que se eu traçar uma reta naquele gráfico, que nem aquela reta que eu mostrei no slide anterior, a inclinação da reta com o eixo x dá um ângulo de 2,16. E o ponto onde a reta vai passar pelo eixo y é menos 0,98. Então, nós temos que o coeficiente angular é 2,16 e o linear menos 0,98. É só isso, gente. É muito simples. Então, olhando aqui, eu tenho a reta, eu substituo, essa aqui é a equação, não é? Y igual a mais bx. Substituo, qual que é o a, o coeficiente linear? Menos 0,98. Quanto que é o meu coeficiente angular? 2,16 vezes x. Então, quando você fizer um gráfico nesse sentido aqui de regressão linear, você pegou seus pontos e regrediu eles de uma forma linear, você coloca a equação em cima. Tudo bem? Então, essa equação sempre coloca aqui no gráfico. Ok? E acabou. É só isso, encontrar a equação. Tá vendo como é simples? E aí, através disso, olha aqui essa equação. Então, ó, foi até 15, não foi? E se eu quiser achar a concentração hidrolisada em 16 minutos? 16 não é o x? Coloco o 16 aqui, multiplico, eu tenho o valor de y. Entenderam para que serve a regressão linear? Você faz alguns pontos e acha a equação. A partir dessa equação, você coloca o valor de x e você tem o valor aqui hidrolisado. Ok? Olha um exemplo aqui, ó. Com a equação de regressão do exemplo 1, calcule a concentração de procaína hidrolisada nos tempos 13 minutos e 20 minutos, respectivamente. Não tem no gráfico 13 minutos e 20 minutos, mas eu tenho a equação, certo? Tempo não é meu valor de x, então vou encontrar y, que é a procaína hidrolisada. Para t igual 13 minutos, para tempo 13 minutos. Eu substituo na equação. Então, y igual menos 0,98 mais 2,16 vezes 13, que é o meu tempo. Isso aqui vai dar 27,1 mol por litro. Se eu quiser em 20 minutos, substituo o lugar de x por 20. Multiplicando, eu vou ter 42,22 mol por litro. Ou seja, conforme aumenta o tempo, aumenta a concentração de procaína hidrolisada. E toda pergunta de um problema exige uma resposta. Então, a concentração de procaína hidrolisada em 13 e 12 minutos é, respectivamente, 27,1 e 42,22 mol por litro de plasma sanguíneo. Tudo bem?
Agora vem uma outra questão, muito simples também. Aqui variáveis aleatórias, tudo bem? Então aqui variável x, 1, 4, 16, 32, 34, 28, 256. E a variável y, 4, 8, 15, 22,6, 36,4, 45,3, 60. Vamos colocar isso aqui no gráfico? Ó, tem uma correlação. Cada valor de x tem um y. Colocando num gráfico, os valores não seguem uma reta, tá vendo? Que eles vão decaindo aqui, coloquei essa curva aqui em vermelho. Então não segue uma reta. E aí vem aquela pergunta, né? Como determinar a curva de regressão se os pontos não estão em correlação linear? Se não tem uma correlação entre os pontos linear, como achar essa equação? Simples, o logaritmo de x e y. Nossa, professor, logaritmo? É a cara da Chloe, né? Gente, simples, a calculadora faz isso. Então aqui eu tenho a variável x, tenho a variável y, eu faço log do valor de x. Então log de 1 é 0, log de 4, 0,602. E log de y, log de 4, 0,602. Tudo bem? E depois, as outras colunas, igualzinho. Lá não era x vezes y? Então, log de x vezes log de y. Então, 0 vezes 0,602, 0. E log de x ao quadrado. Então, 0 ao quadrado, 0. E aqui os somatórios. Tudo bem? Não tem segredo, gente. Pegando a equação, coloco os valores de log, tá? Esses valores aqui que foram somados. Se você colocar os valores aqui de log na equação, então, ó, x vezes y, aqui é 14,587062, tá? Tenta não arredondar os números a todos. Vai dar um coeficiente angular de 0,5, certo? Tendo a média de x e de y, eu tenho que o meu coeficiente linear é 0,602, tá bom? Então, minha equação da reta, eu consigo, ó, então aqui eu tenho que converter o meu eixo x em log e o eixo y em log. Isso aqui num gráfico que vocês montam no Excel ou em qualquer programa estatístico, é só clicar 2 vezes sobre o eixo, vai aparecer uma telinha do lado, se você quer em escala decimal ou escala logarítmica. É só você clicar no logaritmo, ele já muda para você a escala. Então, aquela curva vira essa reta. Tá vendo? É para isso que o log serve, para facilitar a nossa vida. Parece que o logaritmo é o demônio, mas não é. Ele é o, vamos dizer, é o mal que vem para bem. Tá? Ele vai facilitar a nossa vida. Tá bom? Então, a equação para essa regressão vai ser log de y. Tem que colocar o log, professor? Sim, porque eu não transformei os números em log. Então, log de y é igual a 0,602 mais 0,5 vezes log de x. Tudo bem? Essa é a equação. Ou seja, utilizando essa equação, qualquer valor de x que eu quiser, então eu quero o valor de log de x 5. Coloca 5 aqui, acha log de 5, multiplica por meio e soma com 0,602. Você vai ter qual ponto de y ele encaixa. Tudo bem? É muito simples regressão linear, tá, gente? A gente já passou por coisa pior, correlação, distribuição binomial, que pra mim era o mais... Olhando de toda a matéria, é o mais puxadinho. Essa aqui é muito simples. Então, isso aqui é uma forma de você pegar seus dados e traçar uma reta, ver uma equação, e a partir dessa equação você determina os outros pontos, sem precisar ficar plotando o gráfico, sem precisar fazer experimento para esses outros pontos. E se você tem dados que não seguem uma correlação linear, tá? Não vai formar uma reta, vai ter uma curva, só você usar o log que você vai conseguir determinar uma reta. Tudo bem, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula.